Queridos irmãos, esse é um dos meios que o inimigo encontra para nos fazer mal. Esse é um dos meios que as pessoas encontram para nos causar mal: calúnia, difamação, mentira. Nós, como cristãos, temos que aprender a lidar com isso. Pessoas que mentem ao nosso respeito, pessoas que nas costas estão difamando a gente, pessoas que estão atentando contra a nossa reputação e querem manchar nossa imagem, querem desmoralizar nossa imagem, nosso trabalho, nossos negócios, nosso casamento. E para isso fazem uso da mentira, inverdades. Talvez você passou no passado ou está vivendo dilemas assim. Você se encontra em angústia por causa da difamação, por causa das calúnias. Tem gente atentando contra a tua reputação e querem, através de mentiras, derrubar você. Essa era a condição do salmista. Ele estava sendo atacado por isso. E o termo vai mais longe e nos mostra a ferramenta que o inimigo usava. Livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Vejam só, eles estavam atacando fortemente e perseguindo fortemente o salmista. E qual era a arma que eles estavam usando para atacá-lo, para derrubá-lo? A língua. Vejam só, não era uma arma de fogo, não era uma perseguição com espada, não era um cerco com inimigos e com soldados, não era com armamento, dinheiro, poder. Muitas vezes, eles vão usar uma arma que dói muito mais que todas as outras: a língua. Era a língua a ferramenta usada. Não eram socos, pontapés, tortura, não era um processo judicial. A ferramenta que ele estava usando era a língua. E muitas vezes essa arma dói muito mais do que qualquer outra. Aqui, porque veja só, porque às vezes quando difamam você, quando mentem ao seu respeito, isso dói na alma. Quando falam nas costas, quando acusam você de que você não fez, o diabo sabe o quanto isso dói. E era a língua. Talvez você tenha sido vítima de uma língua venenosa, afiada, mentirosa, impiedosa. Isso está machucando você, ou machucou muito no passado. E língua enganadora fala o que aqui? Os lábios mentirosos eram mentiras que estavam falando dele. E a língua enganadora é mentiras que estavam contando para ele. No caso aqui é falsidade. Pessoas que não só mentiam sobre a reputação dele, mas pessoas que vinham até ele e que não eram honestas com as declarações que faziam a ele. Diziam uma coisa na frente dele e outra nas costas. Pessoas falsas, que concordam com a gente na frente, que aprovam a gente na frente, mas que nos caluniam pelas costas. Pessoas que diziam coisas para iludir o salmista. Diziam coisas com a boca, mas que não acreditavam. Estavam enganando, mentindo para ele. Falsos. E ele estava vivendo esse drama da calúnia e da mentira. Isso é muito comum no meio familiar. Sogros e sogras que difamam genros, que caluniam genros, que mentem para genros, que mancham a reputação de genros ou de noras, ou o genro e a nora que fazem isso com os sogros. Isso é muito comum entre pessoas da família, pais que fazem com filhos ou com pais, ou filhos com pais, ou em ambientes internos, todo o ambiente que você cria relação, família, trabalho. Pessoas difamam você no seu trabalho ou querem puxar o seu tapete e com a língua tentam manchar sua reputação com o fim de derrubar você, até entre os irmãos na igreja. Porque a igreja não é feita só de conversos, salvos, joio, só trigo, há joio também. Pessoas que caluniam dentro da igreja, difamam ou que fazem fofocas,
mensagens que trafegam às escondidas em celulares na calada da noite, áudios que trafegam, encontros escondidos, espúrios, para falar mal dos outros, para difamar os outros. É esse o drama. Isso é muito comum nesses meios: trabalho, família, escola, igreja, fofoca, pouco caso, falsidade, mesquinharia, intriga. O salmista estava vivendo esse drama. E talvez você está vivendo o drama, a dor do ataque da língua, da calúnia. Esse era o caso do salmista. É uma arma muito poderosa que é difícil de combater. Agora veja os resultados que isso trazia no salmista. Verso 1, as consequências, as sequelas. Verso 1, na minha angústia clamei ao Senhor. Na minha angústia, isso deixou Davi, ou o salmista, num estado emocional muito grave. Isso deixou ele profundamente abatido, angustiado, aflito, oprimido. Na minha angústia, isso deixou ele no estado de angústia tremendo. Ele estava oprimido e abatido. Queridos irmãos, quantos não ficam assim, completamente abatidos diante das calúnias, diante das mentiras que se levantam, diante das fofocas que fazem? Você está vendo que o seu nome está sendo manchado, a sua reputação está sendo jogada no ralo por um grupo que se aliançou com o propósito de difamar você. Isso deixa você abatido.